Uso incorreto do computador, videogame e outros gadgets comprometem o desenvolvimento da visão. É o que mostra um levantamento realizado pelo médico oftalmologista, Dr. Leôncio Queiroz Neto, no prontuário de 835 crianças com idades entre 6 e 14 anos, atendidas no Instituto Penido Burnier nos últimos 2 anos. É um levantamento importante, um estudo importante, sobre o qual nós vamos conversar aqui no Rádio ao Vivo agora com o doutor Leôncio Queiroz Neto. Boa noite, doutor Leôncio. Boa noite, Menegatti. Tudo bem com o senhor, doutor Leôncio? Tudo bem. Então tá bom. Quer dizer que eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse estudo, sobre esse levantamento, quais os resultados a que o senhor chegou com esse levantamento, doutor? O que nós temos verificado é o seguinte, as crianças acabam ficando cada vez mais frente ao computador. E muitos desses micros, dos equipamentos, eles estão ergonomicamente colocados nas residências para os pais trabalharem. Então, muitas vezes, quando as crianças ficam jogando o seu videogame, ficam à frente do computador, aquela tela pode estar inclinada, ele pode estar numa posição, ficar olhando para cima para poder conseguir uma melhor posição do jogo ao monitor. E isso pode levar a criança a ficar com uma visão monocular. A criança não sabe chegar para o pai e avisar que ele enxerga só de um olho e não com os dois. O fato dele ficar mal posicionado, ele pode estar compensando a visão de um olho sobre o outro. Certo. E quer dizer, então, que é uma má postura, né? Que ele acaba se colocando de uma maneira errada em frente a esses equipamentos. Isso inibe o bom desenvolvimento da visão. Agora, esse estudo é importante, está valendo aqui, doutor, porque ele mostra, aliás, eu queria que até que o senhor falasse, qual o percentual de crianças, desse número aí que foi, essas crianças que passaram, que foram atendidas no Instituto Penido Burnier nesses 2 meses, esse número total de 835 crianças, qual o percentual, né, de crianças diagnosticadas com esse problema que é o chamado olho preguiçoso, né, doutor? Sim. Nós esperamos de 4 a 6% no máximo de crianças com olho preguiçoso. Sim. O que é o olho preguiçoso? Muitas vezes a criança ela necessita de óculos, ela necessita de um grau maior em um dos olhos. E o cérebro acaba concentrando, acaba tornando o olho dominante o olho que tem menos grau ou que não tem grau. E aquele olho que tem mais grau, ele vai ficar anulado. E se você não estimular esse olho a enxergar, não fizer aquele tratamento da oclusão do olho que enxerga mais, tampando esse e forçando o olho mais fraco, ela não vai desenvolver esse olho. Acontece que esse tratamento tem que ser feito entre os 4, 5 anos de idade até os 8 anos de idade. Se nós diagnosticarmos o problema da ambliopia em torno dos 8 anos de idade, aos 7 anos de idade, nós não vamos ter tempo hábil para estimular aquele olho preguiçoso a enxergar. Ele é um olho normal, não tem nenhuma doença, não tem nenhuma alteração anatômica, Sim, mas a vida inteira será um olho fraco. E é isso que nós temos que combater. O fato da criança dominar por horas, às vezes, com um olho só frente ao micro, acaba esquecendo e prejudicando o outro olho amblíope que não foi examinado, muitas vezes porque não passou por um exame oftalmológico. certo. Quer dizer que esse compartilhamento aí desses equipamentos com os pais é uma causa frequente desse problema, então, doutor? Sem dúvida. Uhum. Cabe a nós, oftalmologistas, conscientizarmos os pais da necessidade do exame oftalmológico na época da alfabetização, justamente para buscarmos o diagnóstico e prevenirmos a ambliopia, que é o olho preguiçoso. Uhum. Quer dizer que essa má postura, essa postura incorreta, por exemplo, a cabeça torta, né, em frente ao monitor, para conseguir enxergar, a criança não tem nenhuma consciência disso, ela faz o esforço que for preciso ali para enxergar. Isso faz com que cada olho receba uma quantidade diferente de estímulo visual? É mais ou menos esse o processo, doutor? Exatamente isso.
ela acaba dominando, ela acaba enxergando só com o olho dominante, com o olho que muitas vezes tem menos grau, que não precisa de correção óptica, e o cérebro acaba não recebendo os estímulos do olho contralateral, que é o olho fraco, o olho preguiçoso. E cada vez mais ela vai melhorando, ela vai dominando o olho mais forte e esquecendo do olho fraco. E isso muitas vezes leva a mais tarde ao estrabismo. Importante que os pais prestem atenção, né, nesse detalhe. E também os ouvintes que estão nos acompanhando aí perceberam, o doutor Leôncio Queiroz Neto, dizendo que esse é um problema que só é reversível até os 8 anos de idade, né, doutor? Quer dizer, não pode se perder tempo, né? Agora, essas crianças diagnosticadas com olho preguiçoso, elas referiram algum sintoma assim que seja marcante, que a gente possa passar para o ouvinte, doutor? Olha, a criança não refere. Pode, às vezes, ela referir uma dor de cabeça, em um ou em ambos os olhos. Às vezes são crianças que se aproximam muito da tela da TV. Às vezes os olhos desviam um pouco em algumas posições. Muitas delas podem esfregar o olho, fechar um dos olhos muitas vezes e concentrar mais o outro e tombar a cabeça para um lado. Mas tudo isso são sintomas às vezes genéricos e que não aparecem com muita frequência. O importante é todos terem a consciência do exame oftalmológico, com a medida da acuidade visual, com a prevenção da miopia, já em torno dos 3, 4 anos de idade. E que outros problemas pode gerar para a visão da criança? O fato de passar muito tempo, assim, um tempo excessivo, um período excessivo frente ao computador, sem dar aqueles descansos de hora em hora que são aconselhados, hein, doutor? Nós temos também o que a gente não via em criança e hoje a gente tem visto, às vezes, o olho seco. Olho seco, né? A criança, quando fica, também o adulto, quando está muito concentrado no monitor, no videogame, ela acaba não piscando. E quando nós não piscamos, nós não produzimos tanta lágrima. E se nós não temos uma boa quantidade, uma boa qualidade de lágrima, você acaba tendo um olho seco evaporativo e a criança acaba ficando com o olho vermelho, mais irritado, uma vez ou outra tem um lacrimejamento constante e até um pouco de fotofobia. São sinais de um olho seco, que é uma patologia, uma doença de pessoas adultas que usam lentes de contato, trabalham no ar-condicionado, mas hoje nós estamos vendo que as crianças também estão tendo olho seco. Tá certo. E com relação à miopia, as crianças que passam esse período maior, um tempo maior frente ao computador, esses jogos, costumam apresentar um índice maior do que o esperado, do que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, por exemplo, determina ou tem como um número aceitável? Olha, hoje nós temos visto nas crianças um pouco maiores, aí depois dos 8, 9 anos de idade, que também ficam muito frente ao micro, alguns casos de miopia acomodativa. São casos que são o oposto do caso anterior que nós já citamos. São crianças que, em períodos de férias, nós observamos, ficaram em torno de 6 horas frente ao microcomputador. Quando elas voltam à aula, elas acabam não enxergando a lousa, porque elas ficaram muito tempo condicionadas a enxergar de perto. O quanto essa miopia transitória pode tornar-se uma miopia definitiva, nós ainda não sabemos. Em medicina, às vezes, algo leva 10, 15 anos acontecendo para daí nós podemos formar um conceito. Mas nós temos assistido nos países aí da Ásia, onde o uso do computador é muito grande, e apesar de que a própria genética dessa população já leva a miopia tem aumentado. Então, cabe um alerta aos pais de que os filhos não devem ficar frente ao computador mais do que 120 minutos, ou seja, 2 horas. E preconizamos que a cada 50 minutos a criança saia do micro, tenha alguma atividade mais lúdica, troque de foco, algo mais profundo, para depois voltar
ao monitor. Uhum. Bom, quer dizer que as principais dicas que o senhor passaria para os ouvintes que estão nos acompanhando, para os pais terem esse cuidado com as crianças, quais seriam, doutor? Acho que, em primeiro lugar, posicionar o monitor de uma maneira correta, né? Qual seria o posicionamento ideal aí para a criança, digamos, ou até para o adulto? O ideal é que sempre o computador esteja abaixo, uns 20 graus, dos nossos olhos. Sim. Ou seja, a nossa cabeça, o nosso olho deve estar olhando acima do monitor. Certo. Ele deve estar distante a uns 40, 60 centímetros da criança, tem o braço mais curto da criança. O adulto é em torno de 60 centímetros, da criança é em torno de 40 centímetros. Deve ter sempre num ambiente que não esteja muito escuro e só um monitor ligado, e também não ter nenhuma janela, nenhuma luz refletindo na tela desse monitor. E sempre procurar que eduque a criança e faça um uso mais regrado da carga horária frente ao monitor. Tá certo. O adulto, por exemplo, deve ter um período de descanso a cada período de utilização do computador. Para o adulto, por exemplo, basta aí um descanso de 5 a 10 minutos? Para a criança seria esse mesmo período? O senhor aconselha um pouco mais, doutor? Os adultos também nós temos preconizado que a cada 50 minutos frente ao monitor descanse em torno de 10 minutos, olhando em outra distância focal. Sim. E isso é o que nós temos verificado e preconizado, principalmente para o pessoal que trabalha com telemarketing. Tá certo. Agora, para a criança, um período um pouquinho maior, né, doutor? A criança um pouco maior. Tá certo. Agora, em questão de alimentação, há alguma coisa que ajude aí? Olha, sem dúvida, as frutas secas, os alimentos mais ricos em ômega 3, ômega 6, melhoram a lacrimação. Mas desde que não tenha um olho seco diagnosticado, nós não podemos interferir em dietas apropriadas a esses casos. A chamada síndrome do computador é a associação de alguns desses problemas, doutor? Porque eu vejo aqui que ela atinge cerca de 30% das crianças e 75% dos adultos, né? Hoje não tem mais como nós não convivermos com a síndrome do usuário do computador. Certo. O computador eu tenho visto até crianças de carrinho pequenas que o pai coloca um tablet, coloca muitas vezes um smartphone com um filminho, com alguma atividade para a criança se ater àquilo e ter até estimular até uma certa sonolência. Começa muito cedo mesmo. Cada vez mais todas essas engenhocas eletrônicas estão entrando no nosso dia a dia e cada vez com uma carga horária maior. Quer dizer que normalmente é o olho seco, dor de cabeça, visão embaçada. Os adultos também apresentam esses sintomas aí, né? Exato, Menegatti. Tá certo. Então tá aí, eu conversei mais uma vez com o doutor Leôncio Queiroz Neto, médico oftalmologista. Falamos um pouco mais aí do risco aí do olho preguiçoso. Lembrando que a criança, para corrigir esse problema, né, ele só é reversível até os 8 anos de idade, então os pais têm que tomar um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção com relação a isso. Mas qualquer dúvida que você tenha, podemos passar um site, doutor Leôncio Queiroz, para os ouvintes que estão nos acompanhando? Sim, tem o meu site, que é o www.drqueirozneto.com.br, D de dado, R, queirozneto.com.br, e que temos umas explicações aí sobre a síndrome do usuário do computador. Tá certo. Então, www.drqueirozneto.com.br. Doutor Leôncio, obrigado mais uma vez por nos atender e pelas informações passadas aos ouvintes de todo o Brasil da Rede Jovem Passat, e uma ótima noite para o senhor, hein, doutor? Igualmente aí, Menegatti, a você e todos os seus ouvintes.